E aí, como vocês estão? Tá todo mundo bem? Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu sei que esse tema ele tem falado muito comigo, até porque eu tenho vivido muito ele. Não pela questão de fazer a bondade ao próximo, porque isso é algo tão lindo. Nos acrescenta muito mais do que acrescenta no próximo. Mas é porque eu tenho vivido isso na minha pele, a bondade dos outros para mim. Então, não é a minha bondade para ninguém, é a bondade dos outros para mim. E eu tenho vivido isso também na pele. Então, isso tem sido maravilhoso na minha vida. E aí, eu não sei como você chegou hoje aqui nessa noite. Talvez você chegou assim meio, meu Deus, que bondade é essa que eu quero viver? Que bondade é essa que eu quero desfrutar? Que bondade é essa que eu não estou conseguindo enxergar? E eu não sei como você ficou no momento do louvor, mas a minha vontade era de dar muita gargalhada, porque nós estamos num ambiente tão profético, num ambiente tão delicioso. Parece que o céu está tão baixinho, parece que o Senhor está com suas asas assim, nos carregando no colo. Foi esse o ambiente que eu senti nessa noite. Que cuidado do nosso Deus, que cuidado do nosso Pai. Que Pai bondoso nós temos, e mesmo quando às vezes a gente não consegue enxergar. E aí, para poder dar continuidade, como a pastora falou, nós chegamos ao nosso 5º encontro. E é muito engraçado, porque eu tenho a impressão de que a gente já viveu mais encontros. Quando eu fui preparar a palavra, eu falei assim, aí eu contei, né? Falei, ué, é 5 mesmo? Calma aí, não, eu pensei que eu já estava no 7º. Mas porque nós estamos desfrutando e florescendo. Então parece que a gente já está vivendo isso há um tempo. Eu entendi isso da parte do Senhor para nós. Porque ouvir uma palavra que vem do trono de Deus é algo maravilhoso. Pôr essa palavra em ação, em prática, não vai fazer diferença só na sua vida. Ela faz diferença na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, por onde você andar. Pôr em prática tudo aquilo que tem sido ministrado a todos nós é fazer uma diferença nessa geração em que nós estamos. Tu recebe isso nessa noite? E aí, vamos fazer assim, igual a escolinha? Vamos recapitular? Quem se lembra aí, qual foi a primeira? Para a gente poder não esquecer, né? A pastora acabou de falar, gente, ela deu a cola. Qual foi a primeira? Gente, já errou. Mentira. Qual foi a segunda? Alegria, vocês lembram que a gente fez igual uma festinha de criança, lembra? Paz, eu falei. Mentira, foi brincando. Qual é a próxima? Essa paciência me marcou muito. Tá vendo como é que marca? Quando tem uma que marca, logo a gente... Essa aqui eu não esquecia. Qual foi a próxima? A amabilidade foi linda, né? Que a gente foi para onde mesmo? Isso, a gente deu um voo ali em Paris, logo ali. E a próxima de hoje, bondade de Deus. E o fruto do Espírito, quando a gente fala de fruto de Espírito... O fruto do Espírito, ele é algo divino. Tu consegue entender que eu e você não conseguiríamos produzir fruto do Espírito se ele não viesse do nosso Pai? Ele é divino. Ele vem do Pai para nós. Por que será? Fiquei pensando nisso. Senhor, por que o Senhor nos permite e nos ensina a viver os frutos do Espírito? Para justamente mortificarmos a nossa carne. E fazermos valer a pena tudo aquilo que Ele fez por nós. Por isso que é algo tão lindo quando se fala de fruto do Espírito. E aí, quando a gente consegue mortificar a nossa carne, aí a gente consegue amar, a gente consegue se alegrar, a gente consegue ter paz. Tudo isso em meio, às vezes, em dias totalmente nublados. Mas a gente consegue. Porque é Ele que nos ensina primeiro. E aí teve... Quem aqui sabe que o nosso pastor está logo ali em Israel? Todo mundo sabe? Está acompanhando os stories, gente, dele? Sério? Ele está dando uma aula. Tu acompanha porque ele está dando uma aula. Falei com ele quando a gente deixou ele na casa da pessoa que iria
da viagem seguinte. Falei, pastor, eu só aceito o Senhor de volta na igreja se pelo menos tu flutuar. Se tu não flutuar, não valeu, hein? E aí uma dessas aulas me pegou assim, de um jeito, até comentei com a pastora. A fala do bispo. O bispo, ele fez... Bispo Francelino, né, pastora, o nome dele? E aí ele falou algo sobre bondade. E aquilo ali eu queria trazer na íntegra. E eu não vou explicar, porque eu vou ler exatamente o que ele colocou. Porque aquilo ali resume tudo aquilo que eu e você somos. Ele disse assim, a bondade de Deus nos constrange. A gente se arrepende não por medo de ir para o inferno, mas porque um dia nós encontramos essa bondade tão linda de Deus. Ele não nos condenou e nem nos acusou de nada. Simplesmente Ele escolheu nos amar. E aí a gente para de fazer as coisas erradas, não por medo, mas é porque perde totalmente sentido. Não há sentido fazer coisa errada com alguém que um dia decidiu nos amar. E aí ele completa assim, como viver sujo, se hoje alguém escolheu me amar, me limpar e não cobrou nada. E aí eu fiquei, meu Deus, é exatamente isso. Às vezes a gente está num dia tão difícil, hoje eu conversei isso com a pastora, e a gente não consegue enxergar essa bondade. Mas isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com a nossa visão. E aí o Senhor, durante toda essa semana, o Senhor tem falado algo no meu coração a respeito de obediência. Obediência, eu não sou desobediente não, tá? Mas eu fiquei assim, Senhor, por que tem brotado essa palavra no meu coração sobre obediência? E aí eu não costumo dar muito tema assim à mensagem, mas hoje eu decidi pôr um tema. E aí eu coloquei assim, experimentando a bondade de Deus na obediência. Ser obediente não é uma tarefa simples, principalmente para nós mulheres. Nós temos uma pequena, só pequena, não vou falar uma grande tendência, eu vou falar pequena. Nós temos uma pequena tendência de sermos desobedientes. Às vezes somos desobedientes aos nossos maridos, às vezes somos desobedientes à nossa liderança. Temos essa pequena tendência. Foi que puxamos lá um cadinho de Eva, né? Mas Deus, Ele pagou um alto preço e Ele está nos tratando. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, amém? Mas dependendo da situação em que você se encontra, se torna muito fácil de você conseguir enxergar a bondade de Deus. Tudo, dependendo do dia em que a gente está, a gente vai cantarolar com os passarinhos. Não é assim? A gente vai lavar aquele louceiro na pia na maior alegria. Meu Deus, como Deus é bom. Lavando a cuequinha do marido, da meia. Como Deus é bom, porque a gente está bem, está tudo bem, a conta está com dinheiro, não tem ninguém doente em casa, está tudo ótimo. Aí a gente enxerga a bondade de Deus de um jeito assim, como se fosse um flash de luz. Não é assim que funciona? Ou só funciona comigo? Mas quando as coisas não estão legais, quando a louça está cheia quando a pia, ia falar o contrário, ia ficar engraçado. Quando a pia está cheia de louça. A pia é só uma brincadeira. Mas quando está tudo dando errado. Quando o sol parece que não nasceu naquele dia. Quando a tempestade está muito negra. Quando o problema financeiro está maior do que você pensa que suporta. E aí você não consegue enxergar essa bondade de Deus. Mas é porque o nosso olhar está turvo. E é por isso que a gente não consegue enxergar.
Não tem nada a ver. Deus, ele permanece na nossa história. Amém? Deus, ele permanece conosco, sendo bondoso todos os dias. Amém? É o nosso olhar turvo que não permite isso. E aí, hoje eu queria contar para vocês uma história que eu acredito que todas já saibam. Um pouquinho sobre a história de José. Quando eu estava montando essa palavra, me veio muito sobre José na minha cabeça. E eu estava fazendo um curso, e no curso falou exatamente sobre a história de José. E a história de José, ela começa de um jeito meio muito estranha. Que a gente pensa assim, meu Deus, aonde foi parar a tua bondade nessa história? E aí eu queria que você, não precisa abrir, mas acompanha comigo a história, Gênesis 37, do 6 ao 8. E aí eu pedi para ela colocar a versão, eu tenho uma Bíblia, que eu dei para a Isabela quando ela era pequitinha, nem sabia ler ainda. E aí eu acompanho essa Bíblia, que ela já abandonou a Bíblia, né? Ela tem a outra Bíblia. Mas a Bíblia, assim, ela virou uma velhinha de guerra, né? Mas ela nem tem mais capa, tadinha. Mas o TT usa essa Bíblia. Aí qualquer coisa a pastora manda uma foto no grupo de confra. E aí está dizendo assim. Isso ali é José falando, tá? Porque ele disse assim, escutem, que eu vou contar o sonho que eu tive. José chama os irmãos e conta o sonho que ele teve. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé. E os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram, quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele, ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. José recebeu da parte de Deus o dom de revelação de sonhos. Então, quando ele contou esse sonho aos irmãos, eles ficaram irados, sem entender. Como assim? Você é o mais novo? José era o mais novo daquela galerona lá? Como que vai acontecer isso? Você é o mais novo? E aí você vai querer mandar em todos nós. José na época tinha 17 anos, um adolescente, um jovem. Mas foi exatamente isso. E eu não vou conseguir entrar na história, nos pormenores da história de José, até por conta do tempo. Mas o que eu vou falar é algo muito precioso. E eu quero muito que tu retenha isso para a tua vida, porque eu tenho vivido isso. E eu creio que se você está aqui, não foi porque houve um convite da Confra, mas foi porque o Espírito Santo de Deus fez com que você estivesse aqui nessa noite. Então desfrute disso, desfrute desse tempo. E aí os irmãos de José ficaram irados e promoveram uma emboscada. Para encurtar a história, José foi levado para dentro de uma cisterna, de um poço, e de lá ele foi vendido como escravo. Então tu imagina, José, um pastor de ovelhas, na época ele cuidava das ovelhas, e ele hoje, como escravo, levado, vendido pelos próprios irmãos, pela própria família, pela própria parentela, levado e vendido como escravo. Talvez José naquele momento, conjecturando eu, mesmo diante da fidelidade de José, mas trazendo para o nosso tempo, será que naquele momento ele também não questionou? Será que naquele momento ele também não se perguntou, será que eu estou tão errado? O que eu estou fazendo de errado? Por que eu estou sofrendo isso? Será que eu errei tanto para ter que suportar essa dor? De ter sido abandonado, de ter sido desprezado pela própria família? Será que eu sou merecedor de tudo isso? E aí hoje talvez tu pergunte assim, mas tá bom, pastora. E aonde é que a gente consegue ver a bondade de Deus?
nessa história. Guarda algo no seu coração. Nossa fé e amor serão provados o tempo todo. À medida que caminharmos para o nosso destino, a nossa fé e o amor, eles serão provados o tempo todo. É essencial que a gente não se esqueça que a bondade de Deus, ela irá nos cercar por onde quer que nós estejamos, mesmo que você esteja dentro de uma prisão. Mesmo que você esteja cercado como se fosse morte. Mesmo que você esteja hoje com um laudo médico. Mesmo que você se sinta condenada, a bondade de Deus, ela irá cercar a tua vida por onde você andar. Aquilo que parece o fim, a bondade de Deus vem na hora certa e decreta a vitória sobre a tua vida. E aí, foi muito engraçado assim, quando eu preparei essa palavra, que eu lembrei um pouquinho da minha vida. Quando nós estávamos no Rio, sou carioca, não sou nascida aqui. E aí quando estávamos no Rio, nós tínhamos uma palavra. Só uma palavra. Nós só tínhamos uma palavra. E a palavra era: dá o crescimento lá, que daqui eu cuido. Dar o crescimento era virmos para cá e da nossa empresa o Senhor cuidaria. E aí eu ficava assim, Senhor, mas para eu dar o crescimento lá, ajudar nesse processo, eu estou deixando para trás muita coisa. Eu estou deixando para trás um sonho. Estou deixando para trás algo que me fez rir e chorar muito. E eu nem olhei para trás. E eu falei, Senhor, nós vamos, porque nós temos uma palavra. E eu deixei para trás a minha escola. E aí hoje eu só administro ela à distância. Márcia, mas tu fica bem com isso? Eu tenho que ficar, porque eu estou debaixo de uma palavra. Ah, mas não dá saudade? Meu Deus, muita. Hoje lá na escola, as escoleiras estão aqui, sentadas aqui. Hoje lá na escola foi o dia do sapato trocado e meia trocada. Então, vendo as crianças naquela algazarra e tal, como que eu não vou sentir falta? Eu queria estar lá no meio com o sapato trocado, meia trocado, com a meia até na cabeça. Mas hoje eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa. Quando nós construímos algo, vou abrir um parêntese. Quando nós construímos algo, nós não construímos para o nosso próprio uso. Isso se chama legado. Quando a gente constrói algo, a gente constrói para muitos desfrutarem. Então, o teu projeto hoje, nem sempre tu vai conseguir enxergar ele até o fim. E por que tu tem que enxergar ele até o fim? Se tu tem a palavra que Deus está te sustentando e vai ser bondoso, tá bom. O resto Deus cuida. E aí, com isso, a gente veio, pensa assim naquela família da manteiga, margarina, sei lá como é que é o nome. Todo mundo serelepe, parecia até que a gente estava passeando no bosque. Todo mundo vindo para Blumenau, coisa linda, não sei o quê. Lindo, todo mundo veio embora, coisa maravilhosa. Isabela foi a primeira que aprendeu o sotaque daqui. Não entendo que a Isabela faz uma força danada. Ela fala, não quero aprender o sotaque. Foi a primeira. A Fernanda está aqui 30 anos e ainda fala carioquês. Não sei porque que a Isabela tão rápido aprendeu o sotaque. Estou brincando, tá, gente? Só a mãe brinca. Não toca na minha filha, senão tu vai ver uma leoa, uma tigresa, tu vai ver o que tu não quer ver. E aí, nessa brincadeira, viemos para cá. Estamos debaixo de uma palavra. Mas nessa história, os primeiros 2, 3 meses, meu Deus, era uma festa. Coisa mais linda. Tudo é lindo, a flor é linda. O canto do pássaro é lindo, a casa é linda. Tudo lindo. Primeiro mês eu perdi 10 alunos da escola. Não, mas tudo continua lindo. Tudo vai dar certo. Terceiro e quarto mês eu perdi 48 alunos. Aí, minha filha, o negócio já não começou a ficar tão lindo. Porque a conta não para de chegar. E domingo,
eu vivi algo da parte do Senhor que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Nunca mais. Domingo eu cheguei na igreja e eu botei o pé na igreja e falei assim: Deus, eu não posso falar para o Senhor que eu não aguento mais. Não posso dizer isso, porque eu estou debaixo de uma palavra. Mas eu quero te dizer, Senhor, que está difícil. Senhor, eu quero te dizer que sozinha eu não consigo. Senhor, eu quero te dizer que eu tenho uma família e eles dependem também de mim. Senhor, eu fiz errado em ter vindo para Blumenau, eu ouvi o Senhor certo. Meu marido te ouviu certo ou a gente errou? Foi o nosso coração, foi a nossa emoção, o que houve? E quando eu cheguei no domingo na igreja, eu tinha um problema, mas muito grave, muito grave, muito. Um problema que se passasse 4 horas, ele se tornaria trilhões de vezes pior. Mas eu estava ali adorando, louvando a Deus, em casa e tudo. Mas vou te falar, o mês de agosto, que as pessoas falam que é o mês do desgosto, o mês de agosto foi o mês que eu e a minha casa estivemos mais sedentas de Deus. Porque são nos grandes problemas que nós somos lapidados. E essa bondade de Deus, ela não foge de nós. Ela não é algo que eu não consigo apalpar porque está longe. E no domingo eu entrei chorando. E saí chorando, mas de alegria. No domingo alguém chegou para mim e resolveu tudo o que eu tinha para resolver. Algo que talvez nenhum irmão de sangue faria. E eu fiquei tão impactada com o que Deus fez domingo, mas tão impactada, que eu te digo que até hoje eu acho que foi algo inacreditável. E aí, o que eu posso fazer é orar, mas orar muito por essas vidas que me ajudaram, que dispuseram em me ajudar. E eu louvo a Deus pela vida deles, porque naquele momento eu estava a ponto de sucumbir. E aí a gente pensa assim, mas pastor, pastora, todo mundo tem exame de sangue, faz xixi e cocô igual. Corta isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, já pensou? Eu mando essa pregação para o Rio, vai falar, Márcia falou cocô e xixi. E por isso que eu me prendi nessa pregação de José. Porque tem palavras na Bíblia que elas nos direcionam numa simplicidade, numa clareza, e Deus fala tanto conosco. Quem foi José? José foi um pastor de ovelhas. José foi vendido como escravo, levado para o Egito. Mas Deus via graça em José. E tudo que José fazia, Deus abençoava. Quando José foi levado como escravo, a mulher do rei queria se deitar com José, mulher foguenta. Queria a qualquer custo José. E José não se rendeu, mas ela armou uma grande arapuca, uma armadilha para ele. E eu estou assim, dando uma acelerada nessa história, mas leia em casa. E José é preso. Lá ele fica 2 anos. E a gente fala, meu Deus, aonde está a bondade nessa história? De repente tu está aqui hoje assim. Não como José, mas de repente tu está sentado aqui e fala, meu Deus, eu estou pior do que ele. Naquele domingo eu estava pior do que José. E aí, o que mais eu acho lindo, que Deus ele é comprometido com a palavra que ele libera, amém? A teu respeito ele se compromete. Nada fica em vão, nada.
o rei teve um sonho. O que o José era, que eu falei no início? Mas ele recebeu um dom de Deus. Ele revelava os sonhos, não era isso? Em todo o Egito só tinha José que poderia revelar o sonho do rei. E onde José estava? Preso. Mandam chamar quem? José. Sai José da prisão. Quando o rei conta o sonho, José rapidamente, com a graça de Deus e a bondade de Deus sobre ele, 7 anos de bonança. 7 anos em que as terras vão produzir muito. E 7 anos que as terras não vão produzir. Fome e miséria. Essa era a revelação do sonho. Rapidamente, o que o rei faz? Tira José da cadeia, da prisão e põe aonde? No alto posto. Porque José era o único que poderia administrar a terra. Então, olha só, de repente, tu está no meio da história de José. De repente, tu ainda está preso. De repente, tu ainda não chegou a governadora. De repente, a tua dor está tão grande, Deus está falando assim, filha, não se preocupa. Vou abrir um parêntese. Preste atenção nisso que eu vou te falar. A minha situação que eu cheguei aqui domingo não tinha nada a ver com escola, com pessoa, com boleto, com conta. Não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver em que nível eu sairia desse problema. Qual era o nível espiritual que eu sairia deste problema? É isso que Deus tem para mim e você. Não importa o nome do teu problema. Ele sabe o que é. Não precisa você se mendigar a tal nível de desespero. Não precisa, Ele sabe, Ele conhece. Foi Ele que te formou. Mas Ele está te dizendo assim, olha só. Preste atenção o nível que tu vai chegar após essa situação. Lembra que eu te falei que o mês de agosto foi o mês que a minha família mais se entregou aos pés do Senhor. Então seria impossível, nos 45 do último tempo, Deus não nos honrar. Se eu tivesse ficado em casa naquele domingo, porque o meu problema estava quase me consumindo, eu não teria visto a bondade de Deus. Eu não teria visto a glória de Deus. Eu não teria visto. Mas nos 45 do último tempo, a gente vem para a casa do Senhor, porque é aqui que a gente se fortalece. É aqui, às vezes, ombro a ombro com a nossa irmã, mão a mão, recebendo uma oração. É aqui que a gente consegue se restaurar. Porque Ele está disponível. Deus é comprometido com a sua palavra. O sonho de José foi realizado. Ele foi perseverante, ele foi obediente, ele se manteve de fé e de pé. Mesmo quando tudo parecia discordar daquela promessa. E aí abre lá, ó. Gênesis 41. Não. Gênesis 41, do 41 ao 43. Só para a gente dar uma puladinha. E aí olha o que o rei fala para José. Meu Deus, isso é a coisa mais linda. O rei chega para José e diz assim, nesse momento, eu ponho você como governador de todo o Egito. José era um cuidador de ovelhas. Do nada, o Senhor põe ele como governador. Do escravo, Deus põe ele como governador. Pode passar. 42.
Então o rei tira do dedo um anel sinete. Tu sabe que, nem sei se lê dessa maneira, tu sabe o que é anel sinete? Não? Anel sinete era um anel que o governador usava, são as pessoas de alto escalão. E aí esse anel é como se ele fosse um carimbo. Ele tinha um selo, como se fosse um selo. E à medida que aquele carimbo carimbasse, era como se fosse uma assinatura naquela época. Então esse era o anel. Lê isso mesmo, Fernando? E o colocou, ele tirou do dedo dele e o colocou sobre o dedo de José. Quando ele faz isso, ele dá a José a legalidade de todas as decisões. Em seguida, mandou que os vestissem com roupa de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: abram caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. Tu está pronta para governar? Tu está pronta para governar? Bate no ombro da tua irmã assim, com todo carinho. Tu está pronta para governar? Não, eu falei com carinho. Você não vê que... Mas fala bem alto, tu está pronta para governar? Aí tu diz um segredo bem simples para ela. Para governar, pode falar. Para governar, comece pela tua vida. O que eu falei sobre a bondade? A bondade nos cercará. Mas se você se perder da tua própria vida, tu nunca vai conseguir enxergar a bondade de Deus. Comece a governar a tua própria vida. E assim você vai ver a bondade de Deus. E aí, para finalizar, vou dar um saltão agora, né? Para finalizar, José estava lá, governando, fazendo o trabalho dele, pessoas chegavam, compravam comida, fome começou, desespero, todo mundo morrendo de fome. Quem José se depara chegando? Quem? Caraca, vocês estão benzaça da Bíblia. Chega a família de José, os irmãos. E agora lascou tudo. Se fosse eu diria, vai morrer na míngua. Praga do inferno. Nunca que eu ia fazer isso. Aquele meu irmão que não me abraça, lembra que eu falei na outra confra? Que o meu braço está sedento de saudade? Meu Deus, ele vai cuspir em mim, eu vou querendo abraçar ele. Mas às vezes acontece isso, né? São os da casa, porque eles nos conhecem. E aí, chega a família de José. Vou dar um salto na história por conta do horário, mas é bem engraçado, porque José, no primeiro momento, ele vai fazer uma... Quem é você? Veio por quê? Não sei o quê, é espião. Aí tu vai lendo a história, tu vai entender. Até que chega um momento que José não aguenta. E ele diz para os irmãos que ele era José. Aquele em que foi massacrado, posto num poço, vendido. Ele era José. Nada mais, nada menos do que o governador. Da qual todos eles teriam que fazer o quê? Se curvar diante do governador. E aí, a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. E o sonho de José foi realizado. Para não ficar nas minhas palavras, Gênesis 45, do 7 ao 9. Aí diz assim: olha o fim, não o fim, mas olha o reboliço de Deus na história de José. José diz assim,
Deus me enviou na frente de vocês. Foi normalzinho à frente dele, como ele chegou? Não. Mas olha como que José fala, Deus me enviou à frente de vocês. A fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país e garantisse que teriam descendentes, porque se todos morressem de fome, acabaria toda a história. Pode ir para o próximo. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá. Olha que sabedoria. Mas foi Deus. Ele me pôs como alto ministro do rei. E tomo conta do palácio dele. E sou governador de todo o Egito. 9. E aí ele não se aguenta. Agora, voltem depressa para casa e digam ao meu pai que eu, seu filho José, manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venham me ver, logo, não demore. Aí a gente fala, meu Deus, Deus foi muito bom com José. Sabe o que acontece? Muitas de nós amamos a história do outro, mas não estamos dispostos a enfrentar o caminho que ele enfrentou até a bondade de Deus. E para fechar, não precisa nem colocar aí no telão. Isaías 40 diz assim: há um propósito para o seu destino. Tu crê nisso? Há um propósito para o seu destino. E é muito maior do que você imagina. Tu pode dizer isso para você mesmo? Diga seu nome. Márcia. Há um propósito para o meu destino. E é muito maior do que eu imagino. Minha linda, guarde essa palavra no teu coração. E faça valer muito a pena. Porque Deus vai usar de bondade com a tua vida. Mas não se preocupe com o que os teus olhos enxergam hoje. Só se retenha na promessa. Se retenha ao nível que tu vai chegar depois que toda essa tempestade passar. Nem que para isso o altar do Senhor tu precise regar. Eu já reguei muito o altar do Senhor. E eu sei muito bem o que é dor. Eu sei o que é sofrimento. Eu sei o que é desespero. Eu sei o que é perda. Eu sei o que é um desejo não realizado porque o Senhor falou que não. Já vivi tudo isso. E hoje estou em outro nível. E não falo nada financeiro, porque eu preciso da graça do Senhor. O dinheiro ele acrescenta, mas eu preciso da graça dele.